Bom pessoal, boa noite, eu sou o Felipe Teixeira, eu vou falar um pouco hoje sobre Design Sprint. Bom, o que é o Design Sprint? Eu separei aqui duas frases que exemplificam um pouco esse termo, né? A primeira diz: um método utilizado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Eu posso dizer que eles simplificam a proposta do Design Sprint com essas duas frases aqui. A outra é: resolvendo grandes problemas e testando novas ideias em apenas 5 dias. Então, quando você pesquisa sobre Design Sprint na internet, em fóruns, em artigos, vocês vão ver muito presente essas duas frases aqui. Beleza? Bom, de onde vem o Design Sprint, né, para a gente poder entender o que é o Design Sprint? O Design Sprint, como eu já disse, ele vem da Google. Ele foi criado na Google por esse cara aqui, Jake Knapp. Ele é um designer. Se não me engano, ele começou a trabalhar na Google em 2007 e criou esse termo Design Sprint em 2010. Em 2012, ele foi convidado para participar de alguns projetos na Google Ventures, que é uma empresa que investe em startups na Google, é um braço da Google, né? E foi lá na Google Ventures que ele aperfeiçoou esse modo de trabalho, Design Sprint, né? Lá na Google Ventures ele conheceu duas pessoas que foram fundamentais para o aperfeiçoamento do Design Sprint, para que ele realmente acontecesse dentro da Google, né? Que foram o John Zeratsky, me perdoe se eu não tivesse letrado errado o nome dele, e o Braden Kowitz. Eram dois designers do Google Ventures que juntos, os três, conseguiram aperfeiçoar o modo de trabalho Design Sprints. Eles foram fundamentais para o Jake Knapp poder ser quem ele é hoje, né? Bom, então o que é o Design Sprint? Como que o Design Sprint é composto, né, para os três? Eles dizem que antes de você começar uma sprint, que seriam 5 dias, começando na segunda-feira e terminando lá na sexta, você precisa preparar o terreno. O que seria preparar o terreno para eles, para esses 3 designers lá da Google Ventures? Seria desafio. Você precisa começar com um problema grande, o que eles falam, né? Um problema grande não significa que seja algo extremamente difícil. Às vezes é um problema grande que uma pessoa tem, um cliente tem, uma empresa tem, pelo impacto que aquilo tem, né, sobre o negócio da pessoa. Então eles procuram que eles dizem que o desafio é esse, é você começar com algo grande, né? Equipe. Durante a preparação do terreno você precisa definir a equipe. Eles colocam aqui: escolha um definidor. É interessante que no livro do Jake Knapp, com essas duas pessoas que são sócios 3, né, eles colocam um definidor sempre com um D maiúsculo, para frisar bem a importância do definidor dentro da sprint, né? Então aqui eu até coloquei o definidor com letra maiúscula. Vocês vão ver, caso vocês vejam o livro da Sprint, ou até artigos na internet sobre o Design Sprint, vocês vão ver que sempre que falar sobre definidor e facilitador também, eles vão estar sempre com a primeira letra maiúscula, tá? Então assim, escolha um definidor ou 2, um facilitador e uma equipe diversificada. Por que escolha um definidor ou 2? O definidor, ele tem que ser uma pessoa que tem voz. É uma pessoa que ela é capaz de decidir dentro da empresa, né? É aquela pessoa que vai dar o voto final. Então por que ele coloca ou 2? Nem sempre essa pessoa vai poder participar da sprint, vai poder estar lá durante os 5 dias acompanhando o andamento da equipe, né? Então assim, aquela pessoa, se ela caso seja um CEO, por exemplo, né, um CTO ou um gerente de produtos, caso ela não possa comparecer todos os dias nas reuniões, ela vai ter que eleger uma pessoa que vai substituí-la e que essa pessoa possa comparecer em todas as reuniões, beleza?
um facilitador em uma equipe diversificada, né? Como eu havia dito. O facilitador é aquele cara, como o próprio nome já diz, ele não precisa ser um especialista, né? Ele tem que só ajudar a equipe a alcançar os objetivos, a tocar as reuniões, ele não precisa ser um especialista em facilitação. A equipe diversificada, por quê? Quando você monta uma equipe, você precisa ter várias visões. Você não monta uma equipe, a proposta do Design Sprint não é montar uma equipe com todos os devs, todas as pessoas são devs, todas as pessoas são testadores, todas as pessoas são analistas de negócio. Por quê? Quando você tem um problema grande, né, você precisa ter várias visões. Às vezes ele até dá alguns exemplos de casos de sucesso que eles tiveram ideias que foram determinantes, que vieram de pessoas das quais eles nem esperavam, que estavam envolvidas nas reuniões, né? Pessoas do marketing, administrativas, enfim. Então eles dizem que é importante você envolver pessoas diversificadas durante as reuniões, beleza? Tempo e espaço. Monte um cronograma de 5 dias e encontre uma sala certa. Gente, é reunião, não tem jeito. São 5 dias de reuniões. Então é importante que você tenha uma sala que caiba todo mundo, que seja confortável. Não é interessante, eles até comentam no livro que não é interessante ficar fazendo troca de sala. Então é importante você fazer esse planejamento. Você escolher um local adequado para que essas reuniões aconteçam. Beleza? Então esse seria preparar o terreno antes de propriamente começar a sprint. Ok, então quando começa a sprint, né? Essa sprint de 5 dias? Começa na segunda-feira. Ele fala para você começar pelo fim. Por que começar pelo fim? Qual que é a visão que a gente tem quando tudo aquilo terminar? Qual que é o objetivo daquilo, né? O que a gente vai querer que as pessoas digam depois que aquela solução estiver terminada? Seja ela um app, seja um website, seja uma solução de serviço, o que for. Então é importante deixar claro para o time, para a equipe, qual que é a visão no final, né? Qual que é a visão que nós queremos ter daquilo quando estiver pronto. Mapeie, coloque o problema em um diagrama. Então você vai colocar toda aquela solução, todo aquele problema que você chegou com a equipe dentro de um diagrama para que vocês possam discutir em cima daquilo. Basicamente é isso, ele não se aprofunda muito na questão de mapeamento do problema. Pergunte aos especialistas. Entrevista seus colegas de equipe e outros especialistas. Não necessariamente os especialistas vão ser aquelas pessoas que estão envolvidas nas reuniões. Tá? É natural que durante a Design Sprint você às vezes precise consultar outras pessoas que não estão envolvidas, se é uma pessoa mais estratégica ou não. Então é sempre importante você consultar os especialistas, tanto as pessoas que estão envolvidas nas reuniões, que é a equipe propriamente, quanto as pessoas que não estão, mas que podem ter um papel importante. E eleja um foco para o seu sprint, né? Vamos lá, essa daqui é a segunda-feira. Terça-feira, ajuste e aperfeiçoe. Procure ideias antigas e inspirações. Normalmente na segunda-feira já foram em cima do problema que foi levantado, foi definido, já foi discutido ideias. Às vezes as pessoas já começam a sprint com as ideias. Então é importante você manter sempre as ideias vivas, né? Para até gerar inspirações futuras também. Faça esboços. Coloque soluções detalhadas no papel. É assim, é sem julgamento. Eles até costumam dizer que material dentro da sala de reunião, ele tem que ser igual. Lápis, caneta, tudo de uma cor só. Para que ninguém se destaque, né? Às vezes tem uma pessoa que ela é um design que está envolvido lá durante a reunião de sprint. Ela tem uma facilidade para fazer um desenho, para fazer um esboço melhor. Pode ser que ela tenha ela acaba se destacando um pouco mais entre as outras pessoas. Então ele falam isso, né? Procure colocar canetas das mesmas cores ou só lápis para que não haja um destaque individual, né? Sem pressa e total anonimato, que é para justamente isso. Tem algumas pessoas que ela tem vergonha dos esboços que fazem, ou elas têm vergonha de sofrer algum julgamento por aquele esboço que ela acha que seria interessante para a solução daquele problema. Então é sem pressa e total anonimato.
beleza? Essa seria a terça-feira. Quarta-feira. Quarta-feira é o dia de decidir. É onde você vai pegar todos aqueles esboços que foram feitos. Aqui entra o papel do decisor, digamos assim, da pessoa que vai decidir. Vocês vão pegar todos aqueles esboços que foram realizados por todo mundo, vai colocar num quadro e vai decidir quais são as melhores ideias para a solução daquele problema. Batalha. Mantenha ideias concorrentes. O definidor pode escolher por mais de uma boa ideia, não tem problema. O que significa? Você não tem necessariamente que escolher uma boa ideia só. Você pode escolher mais de uma boa ideia. E isso vai ser definido lá na frente com os testes, que vocês vão ver um pouco mais para frente aqui. Storyboard. O que é o storyboard? Normalmente eles pegam aquelas boas ideias que foram decididas, não todas. Nós decidimos que foram 4 boas ideias que a equipe teve, né? E não todas, foram só as 4. Vocês vão colocar num quadro para poder discutir aquelas ideias. Eles até comentam que durante essas discussões do storyboard, talvez você encontre problemas que não foram percebidos antes, na criação dos esboços. Então é importante colocar eles num quadro e discutir aquelas histórias em conjunto com toda a equipe depois, até para poder identificar problemas que não foram identificados antes e que poderão ser evitados mais para frente. E outra, é mais fácil a gente mudar um esboço do que você mudar lá na frente um protótipo ou um produto que já foi feito. Então é importante você fazer essa análise das histórias que foram criadas, dos esboços que foram criados, para identificar nesse primeiro momento. Quinta-feira, ele fala aqui, finja. Tem um texto aqui que eu retirei do livro que eu achei bem legal, faz até refletir. Ele fala, né, construa uma fachada em vez de um produto. Você vai criar um protótipo. Um protótipo não necessariamente tem que ser clicável. Tá? Um protótipo ele pode ser numa folha de papel, o importante é que todo o fluxo sugerido esteja lá naquele protótipo. Aí eu coloquei essa frase aqui, 90 dias para 90% de realidade um teste, ou seja, o que é melhor? 90 dias de code para você criar uma aplicação, um website ou um app para ter 90% de realidade em um teste com o usuário, ou um dia para uma fachada. Essa fachada seria um protótipo simples, por exemplo. Quando eu falo simples, é que não vai ser feito de qualquer jeito, ele pode ser feito num papel, por exemplo. Ou um dia para uma fachada com os mesmos 90%. Ou seja, mesmo que não seja um protótipo clicável, né, com 90% de realidade para você fazer um teste, isso não significa que você não pode ter 90% de um protótipo feito num papel, por exemplo, ou melhor elaborado, como tem alguns programas específicos para a criação de protótipo. Então não tem necessariamente que ser clicável, não tem necessariamente que ter uma tela, né? Basta que eles tenham todo o fluxo proposto, feito, para que o cliente, o usuário, possa entender quais são as coisas que vão acontecer naquele momento. E o protótipo em si, ele fala para você encontrar as ferramentas certas e então dividir para conquistar. Né? Aqui entra também a figura do facilitador. O facilitador ele ajuda a dividir os papéis. Ele vai ser uma das pessoas que vai ser responsável em ajudar as pessoas a escolher quem vai ser os executores, quem vai executar o protótipo, vai fazer o protótipo, por exemplo, um design e um dev, enfim. Quem vai ser o escritor, quem é a pessoa que vai escrever todo o documento do protótipo, por exemplo. Um coletor de recursos e um entrevistador. Quem vai ser a pessoa que vai entrevistar o usuário? Que chega na sexta-feira. Aqui, ó, Small Data. Obtenha grandes ideias de apenas 5 clientes. Eu coloquei aqui essa frase do Jacob Nielsen. Jacob Nielsen, se não me engano, nos anos 80, ele foi um especialista na verdade, né, um especialista em pesquisas com o usuário, e nos anos 80 ele foi pioneiro no campo de usabilidade de sites. Então, uma das maiores referências no caso de pesquisa com o usuário e usabilidade de sites é desse cara, Jacob Nielsen.
Então ele coloca aqui, obtenha grandes ideias em apenas 5 clientes. Por quê 5 clientes? O próprio Jacob Nielsen, durante alguns estudos que ele fez, ele queria saber durante quantas entrevistas que ele tinha que fazer para poder entender qual que era o real problema do cliente, né? Então ele percebeu que ele fazia diversas entrevistas, ele pegou aquelas entrevistas que ele fazia, colocou num quadro para poder estudá-las e viu que, normalmente, foi pelo estudo que ele fez das próprias entrevistas dele. A cada 5 entrevistas, ele identificava um grande problema. Então falou, opa, então fiz 5 entrevistas, aqui eu consegui identificar um grande problema. O cliente demonstrou para mim, depois de 5 entrevistas, o usuário, o cliente, qual era o grande problema naquilo. Então ele colocou essa definição. Você só precisa de 5 clientes, você não precisa fazer uma entrevista com 15, 20 clientes. Uma pessoa entrevista e as demais anotam as reações. Na sexta-feira, quando é o momento de você mostrar para o usuário o protótipo, normalmente aquele entrevistador que foi escolhido pelo facilitador, ele vai numa sala de café, numa copa, enfim, fazer a entrevista. Normalmente é dentro da empresa mesmo, ele é convidado, né, a essa entrevista, enquanto as outras pessoas do time, sem exceção, elas vão ficar do lado de fora anotando todas as reações que a pessoa vai ter. É um costume que eles têm. Às vezes a reação de uma pessoa diz muito sobre o que ela está sentindo com aquela experiência, com aquele protótipo, né? Então as pessoas vão ter esse papel de anotar todas as reações dos usuários no momento da entrevista, beleza? Aqui, na entrevista em si, ele fala que é necessário fazer as perguntas certas. E ele coloca uma entrevista com 5 atos. Que seria o primeiro, um cumprimento amigável de boas-vindas ao usuário, ao cliente, né? Que na maioria das vezes é o próprio cliente. 2, perguntas de contextualização sobre o cliente. 3, apresentação dos protótipos em si. Então não tem todo um estudo disso, né, para você poder manter a pessoa interessada naquilo. Então a apresentação dos protótipos você deixa um pouco mais para frente. 4, tarefas detalhadas para a ação do cliente com os protótipos. Antes de você chegar na apresentação do protótipo em si, você vai saber quais são as perguntas estratégicas que você quer fazer, né? O que a gente discutiu com o time, quais são as respostas que a gente quer ter a partir daquela entrevista, né? O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir que o cliente consegue abrir um pedido, fazer um pedido de compra com 2 cliques. Então é isso que você tem que ter, as tarefas detalhadas para poder passar para o usuário. Não é simplesmente chegar, tá o protótipo aí, se vira, tá feito. Não, você vai passar as tarefas detalhadas, até para você colher os dados que você necessita daquela entrevista, né? Um rápido debriefing. Debriefing é como se fosse um interrogatório, até para você poder também anotar quais são as impressões, quais foram as impressões do cliente com o protótipo, né? Para futuramente você, talvez a partir desse debriefing, esse interrogatório, você evitar com que coisas sejam desenvolvidas das quais o usuário já previamente demonstrou que não seria interessante para ele, beleza? E por fim, aqui na sexta-feira, aprenda. Porque tudo é um ciclo de melhoria contínua, né? Depois de todo esse processo, desde lá na segunda-feira levantando um problema, terça-feira levantando as possíveis soluções da equipe, quarta-feira decidindo, criando o protótipo na quinta e na sexta-feira fazendo a entrevista com o protótipo, lembrando que em nenhum momento a gente falou em coding aqui, tá? Em nenhum momento a gente colocou a mão na massa criando um produto. Foi levantando ideias, foi levantando soluções com especialistas de diversas áreas, gerando um protótipo, sendo ele clicável ou não, não tem a necessidade nenhuma de ser clicável. O importante é demonstrar o que aquilo vai ter de valor para o usuário, o que ele vai conseguir fazer com aquele protótipo, se aquilo vai alcançar os objetivos dele, né?
e fazendo a entrevista, coletando as informações que o usuário vai passar, né? Então é tudo um aprendizado. Depois eles até comentam que é interessante você fazer uma reunião com a equipe, poder comentar como que foi aquela sprint, poder falar das impressões que vocês tiveram com o usuário, comentar das impressões que o próprio usuário passou, né, sobre o protótipo. Enfim, é aprendendo para que na próxima sprint vocês possam adotar outros padrões e planejar melhor, talvez, né? O modo sprint definido é uma regra? Não é uma regra. Tem diversos, no próprio livro mesmo do Jake Knapp, que eu vou mostrar aqui em seguida, ele dá alguns exemplos. Não necessariamente uma sprint tem que ser 5 dias. Tem até algumas empresas brasileiras que adotaram o sprint, que eles conseguiram chegar a resultados assim, consideráveis em 3 dias. Por quê? Isso depende muito da equipe. Às vezes é uma equipe madura, são pessoas que já têm o costume de trabalhar com projetos assim há muito tempo. Então não tem necessidade de ser 5 dias. Vai ser muito do nível da equipe, né? Do negócio, da solução, do objetivo. Enfim, então ele não é uma regra. Esse modo de 5 dias ele não é totalmente uma regra. Beleza? No livro do Jake Knapp é legal que ele interage muito assim com o leitor, né? Ele até coloca um checklist lá para essas atividades, que ele, no momento de preparar o terreno, ele fala, né, que você precisa escolher um grande desafio como checklist, encontrar o definidor ou 2, que a gente falou lá no início, recrutar uma equipe para sprint, agende outros especialistas, que às vezes os especialistas eles não estão necessariamente só dentro da equipe nas reuniões, podem estar fora também, vai escolher um facilitador, vai reservar 5 dias inteiros no calendário, ou não, vai depender muito também, que foi o que eu disse anteriormente, e dispor de uma sala com 2 quadros brancos, que é o mínimo que ele fala para você poder colocar os esboços, discutir, etc, né? E alguns pontos chaves, sem distrações. Infelizmente ou não, nessas reuniões eles pregam que você não pode levar celular, não pode levar computador, laptop, tablet, não pode levar nada. Mas não é uma reunião de 8 horas sem descanso. Não, você tem alguns intervalos, você é livre para poder sair da sala a hora que você quiser, para checar um e-mail, ver o celular. Mas durante as reuniões é importante ter foco. Então eles colocam isso, né? Sem distrações. Planeje-se para almoçar mais tarde. Ele até coloca lá no livro. Planeje almoçar depois da 1 a 1 hora para você poder evitar fila. Porque você já ficou lá durante a reunião. Se você imagina, estamos lá desde cedo durante a reunião, na segunda-feira levantando um problema, vamos almoçar meio-dia, tá a fila lá no fila. Tem uma fila enorme. Não é legal. Então ele fala, almoça mais tarde, né? Até para as pessoas conseguirem almoçar tranquilo. Aloque períodos de tempo para cada atividade. Time box. Vamos fazer uma atividade de discussão de um problema. Coloca um time box lá, meia horinha, 1 hora, enfim. Material para sprint. Os quadros brancos. Eles colocam aqui que é legal você ter as notas autoadesivas amarelas, coloca até as dimensões, os pincéis, caneta, papel para esboço, fita crepe para colar os esboços na parede, adesivos para os votos, os time timers para você poder cronometrar as atividades. E um negócio que ele coloca lá que é bem legal, que é meio que você não espera, né? Ele coloca lá no livro, lanchinhos saudáveis para manter a energia da equipe. Ou seja, então, exatamente, você já está lá durante a reunião. Poxa, se você segue à risca os 5 dias, tendo todo o seu período lá de trabalho dentro de uma sala, discutindo, é interessante que as pessoas elas sejam descontraídas, né? Que você tenha um modo de interagir com as pessoas para que aquilo seja leve. Aquilo não precisa ser sério, aquilo não é sério. É todo mundo focado no objetivo, mas também não é uma prisão também ali dentro, né? Então esse negócio dos lanchinhos saudáveis é interessante, porque ele vai ajudar a manter a energia da equipe, né? Não vai colocar lá umas esfirras, Coca-Cola, porque a pessoa vai comer e vai dormir. Então, ele coloca isso daqui lá no livro, né? Aqui, eu estou falando do livro, mas ainda não falei que livro é esse, né? Eu coloquei esses 2 livros aqui, que é propriamente o Sprint, que foi escrito pelo Jake Knapp e os 2 sócios dele, o
John Zeratsky e o Brandon Kowitz, que é o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Gente, assim, o que eu falei aqui é um resumo do resumo da proposta do Design Sprint, tá? Nesse livro, cara, se você lê nas 30, 40 primeiras páginas, você fala, meu, caramba, isso daqui é legal, véio. Tem muita coisa que a gente pode extrair daqui, tem muita coisa legal, é uma leitura leve. E esse Game Storming também, que é uma dica que o próprio Jake Knapp fala, diz sobre ele em alguns fóruns, que ensina algumas técnicas de facilitação de reuniões corporativas, de alguns jogos, até para deixar mais leve as cerimônias. Então tem alguns exemplos bem legais lá também. Beleza? Então foi isso. Esse daí foi um pouquinho do Design Sprint, do que é o Design Sprint. Valeu!